amigos da TV Impacto. Hoje estamos aqui com a doutora Giane Dantas e a gente vai tirar muita dúvida da população referente à área da saúde, né? Então fica ligadinho porque hoje é utilidade pública aqui na TV Impacto. Então quero te dizer, seja bem-vinda aqui no estúdio. Muito obrigada, eu que agradeço, ainda mais para falar de um tema que é realmente de utilidade pública, que é interesse de todos, que é o direito da saúde. Então, eu já quero te perguntar, né, o que te fez ir para essa área? Você como advogada, trabalha em defesa médica, ouvindo os anseios da população, como é que você lidar com isso e o que te deu esse primeiro passo para essa área, na verdade? Então, eu comecei a atuar e estudar mais sobre a direito da saúde, sobre realmente a saúde, por uma situação pessoal. Eu adoeci, não sabia como começar, não sabia onde buscar ajuda e comecei a estudar sobre isso. Na época, um médico me solicitou um exame que só fazia no hospital regional, no hospital público. Eu não tinha plano de saúde na época e aí eu comecei realmente a buscar ajuda, a entender como que funciona o SUS, como que deve entender como que funciona também os planos de saúde para eu poder inicialmente me tratar, me curar e aí após a cura eu falei, agora eu achei um propósito, agora eu vou trabalhar com isso, ajudando também a população. Exatamente, eu achei bem interessante, gente, de trazê-la aqui, porque eu dei aquela olhadinha no Instagram dela e, gente, chove de perguntas. Ela sempre coloca alguns tópicos que realmente a população quer saber. Vamos primeiramente falar aqui sobre planos de saúde. É um assunto meio polêmico, né? Mas tem gente que pergunta assim: tenho plano de saúde e estou há 6 meses esperando cateterismo do SUS. E aí, nessa situação, o que a pessoa faz? Então, o primeiro passo é, no momento que o beneficiário do plano de saúde, que o paciente contrata um plano, ele tem que verificar a cobertura. O contrato é quem vai dizer, né, quais as coberturas, o que ele vai ter direito ou não. Se a pessoa estiver precisando, por exemplo, de um cateterismo, que é algo que em Santarém, por exemplo, não se faz na rede particular, somente na rede pública, o hospital, que é o do plano de saúde, ele acaba por encaminhar o paciente para fazer aquele procedimento coberto pelo plano, mas na rede pública. E a gente sabe que a rede pública de saúde está inchada, está realmente superlotada e não comporta todo essa procura, né, por tratamentos cardiológicos e hemodinâmicos, que é para toda a região. Então, o que é que a gente tem que sugerir? Se isso está acontecendo com você ou com algum familiar, o beneficiário do plano de saúde ele tem dois caminhos, né? Ou ele entra em contato com a Agência Nacional de Saúde, que é a ANS, faz uma reclamação junto à ouvidoria, isso ainda na fase administrativa, e relata, olha, estou há 6 meses esperando, estou na fila do SUS e a qualquer momento ele pode morrer. E aí ele vai e aciona de forma administrativa a ANS para fazer uma reclamação realmente. Diante dessa reclamação, a ANS pode tentar auxiliá-lo e agilizar. Ou ele pode também buscar a via judicial, que aí ele, de posse de toda a documentação, do contrato, da solicitação do médico, ele pode procurar ou o Ministério Público, a Defensoria Pública, ou até mesmo um advogado que atue nessa área, para entrar com uma ação judicial. E aí, nessa ação judicial, ficando provado que realmente existe o direito dele de fazer o cateterismo na via particular, que é do plano de saúde que ele paga, aí o juiz pode deferir, né, que ele faça esse tratamento que é feito fora. E aí é feito em Belém, Manaus, né, no local onde estiver vaga naquele momento. Mas aí a gente precisa só saber se é urgente ou não, mas 6 meses esperando já ultrapassou todos os prazos legais, né? E tudo que você falou agora, deve ser mais tempo ainda. Exatamente. Então 6 meses é um prazo totalmente ilegal, que não justificaria. A gente sabe que, infelizmente, o SUS, ele não tem como atender todo mundo de forma rápida, mas quando o plano de saúde leva esses pacientes para o SUS, aí acaba inchando ainda mais a fila. Então é por isso que eu oriento, né? Se você tem plano de saúde, procure o seu plano, procure a Agência Nacional, faça uma reclamação junto à ouvidoria e se nada for resolvido, aí realmente somente por via judicial. Uma outra internauta aqui mandou também, que eu acredito que seja da mesma forma, não sei. O plano negou a cirurgia pós-bariátrica reparadora. Paga o plano de saúde e não fornece a especialidade médica que precisam. Então, a cirurgia pós-bariátrica ela é uma continuidade do tratamento.
É um tratamento para obesidade, né? E após a bariátrica, geralmente a pessoa fica com pele sobrando e essa pele ela tem que ser retirada. Ela causa feridas, ela causa vários desconfortos, fora a questão também, né, de autoestima, que também afeta. E querendo ou não, isso está inteiramente ligado também com o bem-estar do paciente. Então, se o plano negar, você também tem que seguir pelo mesmo caminho. Eu sempre oriento. Tente primeiro resolver na via administrativa. Procure o plano, faça uma reclamação junto à ouvidoria, abra uma NIP. Se nada disso for resolvido, aí também a via judicial é o meio adequado para que o paciente consiga o deferimento dessa cirurgia. Lembrando que a bariátrica e a cirurgia pós-bariátrica precisa de relatório médico indicando também esse procedimento, né? É o médico que vai dizer, realmente você precisa, tá? Que faz um relatório médico e aí, de posse desse documento, o paciente dá entrada no plano. Se for negado, aí ele tem que buscar outros meios realmente para conseguir. Agora, esse assunto sério que a gente tem aqui também em Santarém, que é um problema, né? Falar sobre este assunto aqui, olha. O que fazer quando o plano de saúde não possui leito de UTI? A gente já sabe a dificuldade que é aqui em Santarém, até por conta como você falou agora há pouco, é a região que vem para cá para se tratar, para se internar, né? Só temos aqui em Santarém. Cidades vizinhas todas vêm para cá. Nessa situação, o que fazer? Hoje Santarém conta com uma pactuação de 21 municípios. São 21 municípios que precisam da saúde pública de Santarém, que precisam dos leitos de UTI de Santarém. E o plano de saúde nenhum hoje em Santarém também possui plano. Hoje, se qualquer pessoa, se eu ou você, que eu espero que não aconteça, mas se acontecer um acidente hoje e a gente precisar de um leito de UTI, a gente vai ter que ir para o SUS, ou pelo menos para a fila do SUS, porque possivelmente não há leitos nesse momento. E aí o que a gente tem que fazer? A gente sempre orienta também, eu sei que existe uma ação civil pública do Ministério Público contra os planos de saúde, para que eles também criem leitos de UTI, porque se ele vende um contrato em que ele presta um serviço para toda a sociedade e, querendo ou não, o leito de UTI está incluído aí também nesse contrato, ele tem a obrigação de ter esse leito. Se ele não tem, ele tem que fornecer aonde estiver. E aí a gente entra em outros problemas. Um paciente, por exemplo, precisa de um leito, consegue um leito de UTI em Belém, o plano tem que levá-lo de UTI aérea, levar e trazer ele e o acompanhante. E aí o que acontece às vezes? O paciente falece no local em que ele foi enviado. Se isso acontecer, apesar de inexistir uma previsão legal para isso, como que o paciente, a família do paciente vai trazer aquele corpo de um outro estado ou de outro município para cá? O plano também tem que cobrir. E isso está sendo uma outra batalha que a gente tem observado, porque não dá para você deixar isso a cargo do consumidor. Isso fere realmente o direito do consumidor, é uma falha da prestação de serviço, porque se eu busco o plano para me tratar, para tratar um paciente, alguém da minha família, eu espero que lá tenha toda a estrutura. Se não tem, e eles levam o paciente para qualquer lugar, a obrigação é deles também de trazer, porque a lei ela fala trazer se ele estiver vivo, não fala nada se ele estiver morto. Até porque isso não é um costume, né? Sim. Se espera que todo plano de saúde que vende um plano, que vende realmente um tratamento, ele tenha também o leito de UTI. Então, isso é uma particularidade nossa da Amazônia, que a gente tem também que enfrentar, né, confrontar junto com o Ministério Público, junto com as autoridades, para que a gente realmente estimule e cobre dos planos, né? Façam, abram leitos de UTI, porque a população precisa e é um direito do paciente. Doutora, teve alguma situação assim que foi difícil para você? Assim, nossa, Sim. preciso resolver isso aqui, realmente está difícil, mas a gente vai conseguir. Tem alguma lembrança de algo assim? Tem algumas, principalmente quando envolve criança. Não é? Recentemente aconteceu isso, uma criança, né, faleceu em Belém e o plano não pagou o retorno dela. E aí a família fez vaquinha na internet, né, juntaram vários amigos, e um fez empréstimo, o outro deu alguma coisa, fizeram rifa, e aí juntos a família reuniu um valor, trouxeram o corpo para cá, e aí tem todo aquele, né, envolvimento emocional, e a gente tenta, né, não se envolver. Sim. Mas é difícil, né, até porque eu sou mãe também, então a gente tenta não se emocionar, não se envolver tanto nesses casos, mas é muito difícil. E o direito da saúde ele é muito sobre isso também, sobre vida, né? É o direito da vida. Aí nessa situação dessa criança, como foi feito?
Aí depois foi feito um acordo e o plano ressarciu a família. Olha. Mas inicialmente foi negado. Mas aí a família já está toda abalada emocionalmente, né? Até esperar com que seja resolvido, né? Sim. Eles acabam por eles mesmos resolvendo a situação. Isso é o que mais me deixa revoltada e indignada, é quando eu vejo realmente vaquinha para tratamento de plano de saúde de uma pessoa que poderia estar tendo um tratamento ali fornecido pelo plano, né? E que não está porque o plano está falhando. Então isso é realmente uma violação aos direitos e que infelizmente muitas vezes a população não conhece. Então esse espaço que vocês abriram, que é de suma importância para que todos tenham realmente acesso a essas informações, o conhecimento salva vidas. Né? E é isso também que a gente está fazendo aqui hoje. E sobre isso que você falou agora há pouco, olha, a saúde não espera ter vaga no SUS. O paciente pode ser obrigado a pagar uma consulta particular para poder ser atendido. No caso, né, tendo o plano e não conseguiu, vai ter que pagar uma consulta de qualquer jeito. Isso é outro problema também que a gente tem enfrentado. A falta de profissionais credenciados no plano de saúde. E aí, como ele não consegue, ele acaba indo para o particular. Sim. Aí ele paga a consulta particular e pede o reembolso. E aí o plano reembolsa ou não. Ainda tem as negativas. Tem gente que não sabe também que pode receber. Olha. Então, se acontecer isso também com você, saiba que você pode pedir o reembolso. Mas antes de ir primeiro no particular, eu oriento que você procure primeiro o plano de saúde. Vá ao plano, aí o plano vai falar, olha, eu não tenho essa especialidade em Santarém. Ou então eu só tenho daqui a 60 dias. Se for uma situação de emergência, o plano ele tem que pagar um profissional para atendê-lo. Mas na prática, a gente sabe que nem sempre isso acontece, ou a família não quer esperar, não é? Mas acionem o plano primeiro. Se o plano falar, olha, não tenho agora, aguarde 14 dias ou 30 dias, né, dependendo do prazo que eles derem, aí você procura o particular, pega a nota fiscal e vai no plano de saúde pedir o reembolso. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho essa questão aqui. Plano de saúde em Santarém, não tem UTI, que foi o que falamos agora há pouco. Eles acabam utilizando as nossas vagas lá no regional. Essa daí realmente é algo que a gente precisa falar um pouco sobre esse assunto. Sim, isso é um problema de saúde pública. Né? A gente, não é problema somente do plano, é um problema que impacta a vida de todas, não só a cidade de Santarém, Sim. mas de toda a região, né? Desses 21 municípios que dependem do regional. Então, reforço, é importante que a gente peça que até um pedido de socorro, né, para que as pessoas que são responsáveis realmente por cuidar da saúde suplementar, que é do plano de saúde, para que organizem realmente os seus orçamentos para abrir os leitos de UTI, para que realmente consigam prestar o serviço conforme foi vendido no contrato. Porque também para o plano não é interessante ele estar transferindo o paciente de UTI aérea toda semana. Isso também gera um custo para o plano e que muitas vezes ele acaba sendo revertido para o consumidor. Porque quanto mais utiliza o plano, principalmente, por exemplo, se for um plano coletivo, quanto mais a gente utiliza o plano, o reajuste é maior. Então, não é interessante para ninguém esse alto custo, né? Hoje, a gente fala muito em uma intensificação da saúde básica, da atenção primária. E isso tanto no SUS, quanto no particular, quanto nos planos de saúde. O que significa isso? É prevenir, é cuidar enquanto a gente está bem, em fazer os exames de rotina, em procurar realmente aquele médico, pelo menos a cada ano, né, faz aqueles exames de rotina para ver se está tudo bem, porque às vezes com um exame de rastreio a gente consegue descobrir uma doença no início, isso é mais fácil de tratar, é mais rápido também a cura, não é isso para tudo. Não espere precisar de um leito. Exato, porque a intenção é essa, né? Esses investimentos na atenção primária, eles têm sido intensificados, isso é uma política nacional, né, de investimento tanto no plano de saúde quanto no SUS. Quanto melhor a gente investir, quanto mais estrutura um posto de saúde tiver, ou até mesmo nesses planos que tem já as casas que atendem também esses casos mais simples, que a gente busque ele para que não precise realmente de uma urgência e emergência. Exato. Doutora, para a gente finalizar, o primeiro passo, a pessoa se sente prejudicada na área da saúde em algum aspecto, seja no leito, ou seja aquele remédio que não tem ali no posto de saúde, ele precisa procurar, primeiro passo, fazer o quê? Na defensoria, no Ministério Público, o que você instrui a pessoa que está nos assistindo e está passando por alguma situação?
Isso. Se você é usuário do plano de saúde, por exemplo, é importante que você, lógico, a gente sabe que a Defensoria Pública ela é voltada para aqueles assistidos que não possuem condições de pagar um advogado. Então, se você se encaixa realmente nesses requisitos, procure a Defensoria Pública ou o Ministério Público. Mas se você não se enquadra nesses requisitos, a gente também sugere que busquem, né, a advocacia, que busquem também advogados que atuam nessa área para que ajude você, lhe auxilie e você consiga realmente ter acesso ao direito da saúde. Só não deixe para lá, né, e não deixe realmente de buscar, que é um direito de todos e é um direito que a gente precisa valorizar e acima de tudo, né, correr atrás para que ele tenha efetividade. Seja conhecedor dos seus direitos, né? Temos muitos e não sabemos, essa que é a verdade, e a gente precisa ser instruído para isso. Pra gente finalizar mais uma vez, e falando em finalizar, você tem um e-book aí lançado, que eu dei uma olhadinha lá, né? Como é que é esse e-book que você lançou? Sim, eu tenho um trabalho na internet, ele voltado exatamente para a orientação, tanto dos médicos quanto também de pacientes. É um e-book que é gratuito, né, que ele está disponível lá no Instagram para baixar, para que você tenha acesso e consiga realmente entender um pouco mais sobre esses direitos que todo mundo tem e realmente às vezes a gente não sabe. Pode deixar sua página aí para os nossos internautas, para eles assistirem, tirarem suas dúvidas também, né? Isso, para quem quiser me seguir no Instagram é Giane Dantas ADV. Basta, né, digitar, é GYANNY, como deve estar passando aqui embaixo. Vou aqui embaixo. E me sigam, estou também à disposição lá para tirar essas dúvidas que vocês tiverem. E me acompanhem, que tem muito conteúdo aí informativo ainda para ser divulgado. Obrigada, doutora, por ter vindo novamente aqui no estúdio, falar um pouquinho sobre este assunto. Então, que as pessoas precisam saber e muita gente não sabe o que passo ir, o que fazer. Então, eu quero te agradecer mais uma vez e dizer que o espaço está aberto, sempre que você quiser voltar com assuntos como esse. Muito obrigada, eu que agradeço e espero também que a população conheça um pouco mais dos seus direitos e consiga também efetivá-los. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Então é isso, gente. Deixe seu comentário, compartilhe essa matéria que é bastante importante. Então, ficamos por aqui e até a próxima.